estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 167, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma palavra introdutória, tomamos uma passagem que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Então nós temos, pela indicação da palavra do Senhor, que aquele que é especialista, aquele que é perito, aquele que realiza o seu trabalho, a sua obra com diligência, com qualidade, com excelência, esse será colocado entre os reis e não entre os pobres. Nós estamos iniciando nesta aula um novo tema, cujo nome é Cura Interior 1. E dentro de uma abordagem, trataremos de algumas definições e também falaremos sobre as consequências do pecado. Então, falando sobre cura interior, eu creio que muitos de vocês que estão nos ouvindo já ouviram falar sobre este assunto. Podemos definir a cura interior como a obra de restauração da alma pelo Espírito Santo de Deus, em que a chave para a cura física e da alma é o perdão. E encontramos várias outras terminologias, como cura das memórias, cura das lembranças, cura das emoções, mas tudo isso refere-se à cura interior, ou seja, é a obra de restauração da alma, tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Não se trata, portanto, de regressão a vidas passadas. Isto é espiritismo e essa prática não agrada ao Senhor nosso Deus. Podemos iniciar esse tema falando sobre a generação de Deus. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, escrito o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Percebemos, amados, que Deus criou o homem em uma tríade perfeita e harmoniosa. Sim, Deus criou o homem sendo espírito, alma e corpo. Ou seja, o homem é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo, com livre arbítrio. Deus nos fez dessa maneira. Aí está a generação de Deus, a generação que Deus providenciou para o homem. Deus fez o homem para dominar sobre tudo e sobre todos. Porém, através da desobediência, veio a degeneração. O homem desobedeceu e ele então foi degenerado, ele perdeu a sua beleza, a sua constituição inicial pelo qual Deus lhe havia proposto. E encontramos aí mesmo no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, que diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Então perceba, amados, que Deus criou o homem de uma forma perfeita, de uma forma harmoniosa, para dominar, mas o homem, desobedecendo a direção de Deus, o homem então caiu no pecado. Então veio a degeneração, veio a desqualificação daquilo que Deus havia proposto inicialmente para a vida do homem. Porém, ali mesmo no Éden, Deus criou, ele estabeleceu a regeneração do homem, né? Nós encontramos no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, que está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Diante daquela situação desastrosa em que o homem não obedeceu à direção de Deus, na verdade, Deus não estava querendo colocar uma limitação na vida do homem. Quando Deus disse que havia no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra meio necessariamente não indica centro, mas diz que a árvore estava entre o jardim. E parece uma proibição, mas na verdade o que Deus estava dizendo ao homem é o seguinte: olha, não busque conhecimento sem a minha presença. Eu sou o teu discernimento. Então você não precisa buscar nem conhecer o bem e nem conhecer o mal. Foi isso que Deus estava dizendo para o homem, Adão, que mais tarde, evidentemente, ele diz para Abraão o seguinte: ande na minha presença e ser perfeito. E aqui nós vimos a regeneração do homem. O homem agora, pela queda, né, através do pecado, Deus olha para a serpente, né, que evidentemente Satanás está ali incorporando aquele réptil, e Deus então libera uma palavra para Satanás dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher. Que mulher seria essa? A nação judaica que viria, né, na continuidade da história, entre a sua descendência, a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, a descendência da nação judaica, né, os profetas, aquele que descendeu da nação judaica, Jesus Cristo, o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está uma palavra profética, né, uma palavra messiânica. A primeira profecia messiânica da Bíblia que nós encontramos diz que viria o Messias e Jesus Cristo iria ferir, né, ou feriria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente, e Satanás, por sua vez, iria ferir o calcanhar do corpo de Cristo. O que realmente aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ali Jesus, ele pisou na cabeça da serpente. Ele tomou posse definitivamente do reino, tomou as chaves e deu então à igreja. E quando fala que ferir ao calcanhar, está se referindo exclusivamente ao corpo de Cristo, aqueles que ficarem aqui depois do arrebatamento. Então, calcanhar representa a extremidade do corpo, e aqueles cristãos que não forem arrebatados, evidentemente, eles serão perseguidos, eles serão torturados e mortos. Essa é a realidade que acontecerá com aqueles que não forem arrebatados. Portanto, nós que somos cristãos, em que a nossa grande expectativa é o arrebatamento, não compensa termos uma vida morna, não compensa termos uma vida sem vigilância, porque os dias que estão por vir são terríveis. De maneira que quando a igreja de Jesus for arrebatada, então o Espírito Santo sairá da terra e Satanás, através do anticristo, terá domínio, terá liberdade para governar sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todas as línguas, sobre todas as raças, né?
É o que consta lá em Apocalipse, no capítulo 13. Mas nós percebemos a generação de Deus, percebemos a degeneração através da queda do homem e percebemos também a regeneração, Deus estabelecendo um plano, o plano perfeito para resgate do homem.